Que a série de Scooby-Doo ganhou novidades, você provavelmente já sabe, confirmando que teremos uma nova versão adolescente da Mistério S.A., com a Netflix procurando atores de 14 até 17 anos, com as filmagens começando no primeiro trimestre de 2026, com um tom semelhante a Stranger Things. Com isso, já podemos deduzir que a série só deve ser lançada lá no início de 2027, considerando que, assim como Stranger Things, a série deve exigir grandes efeitos especiais, ainda mais com o filhote que será o Scooby-Doo, então ele vai exigir bastante dessa parte. E infelizmente, se Scooby Holiday Haunt não acabar vazando antes disso, vai ser só mesmo na série que veremos Daphne, Fred, Salsicha, Velma e Scooby-Doo reunidos novamente na telinha. Fred, lembra quando a gente ainda chupava chupeta? O quê? Eu? De chupeta? E assistia TV a cabo? E para deixar as coisas ainda mais tensas, a série não precisa ser só boa por si só, mas também tem a responsabilidade de toda a franquia Scooby-Doo. E eu vou te explicar o porquê nesse vídeo. Nós temos que manter a calma. Acaba que a franquia nos últimos anos, graças a Warner, infelizmente caiu em um limbo. E ok, tivemos o anúncio do anime Go Go Mystery Machine, trazendo o Salsicha e o Scooby para a primeira versão em anime da franquia. Mas infelizmente Fred, Daphne e Velma não estarão presentes, o que na minha opinião já começa errado, já que nenhuma adaptação da franquia que não tivesse todos os membros da Mistério S.A. realmente é memorável e grandiosa. Eu gosto de Salsicha e Scooby atrás das pistas, mas os grandes momentos da animação e que sempre causava aquela euforia de assistir era quando os três membros ausentes faziam participações especiais. Além do mais, existe toda a questão se esse anime for realmente lançado e não cancelado, assim como os outros filmes da franquia, como Scooby Holiday Haunt e Scooby-Doo and the Haunted Rise, além do desenho pré-escolar, que sinceramente eu nem liguei muito, Scooby-Doo and the Mystery Pups. Bom lembrar também que Scooby-Doo e Crypto2 também só foi lançado depois de ser vazado na internet. Então, considerando tudo, Go Go Mystery Machine já pode ligar o alerta vermelho, já que literalmente faz mais de um ano que não temos nenhuma atualização desse anime, anunciado em junho de 2024. E ok, a animação demora mesmo, mas com o histórico da franquia fico alerta, já que o problema vem muito antes desse anime. Eu vou também. Não, Scooby. Amigos não se vão. Na verdade, a atual crise da franquia começou em 2022 no cancelamento de Scooby Holiday Haunt, ou pelo menos ficou mais evidente nesse momento. E eu me refiro como uma crise, pois desde 1998, com o lançamento de Ilha dos Zumbis, tínhamos lançamentos todos os anos da franquia. Literalmente desde que eu nasci, Scooby-Doo estava presente com lançamentos anuais, e talvez muitos de vocês que estão assistindo também. Então, apesar de muita gente menosprezar a franquia, incluindo o próprio CEO da Warner, são 60 anos de história. Essa não é nem a primeira grande crise que a franquia enfrenta. Na verdade, os anos 90 estão se repetindo atualmente na franquia. Só falta o novo Ilha dos Zumbis, que vai recair sobre a série para trazer a franquia de volta. Mas falando da atual crise, apesar de em 2022 termos o lançamento de Gostosuras ou Travessuras Scooby-Doo, na época todo mundo acreditou que uma nova era estava surgindo para a franquia através da HBO Max, com o novo filme também assumindo um novo estilo de animação idêntico a Scooby-Doo e Convidados, que tinha se encerrado em outubro de 2021, com seus 10 episódios finais saindo diretamente no streaming e não mais no Boomerang, seu canal inicial. E também, depois de uma década, a animação dos filmes estava mudando, sem contar Scooby de 2020, já que o filme deveria ter sido lançado nos cinemas, e os próprios dubladores não são os tradicionais da franquia, pelo menos lá fora. Mas no tradicional, lá em 2010, Abracadabra-Doo tinha começado com um novo design, abandonando o estilo de O Que Há de Novo Scooby-Doo, e 12 anos depois a animação mudava. Acaba que um mês depois do lançamento do filme, recebíamos a notícia que Scooby Holiday Haunt havia sido cancelado graças a Warner Bros. Discovery querer diminuir seus custos com a HBO Max.
já que assim o imposto que seria cobrado pelo lançamento do filme no streaming não existiria se ele não fosse lançado. Tanto é que Batgirl, o filme de Gumball, Batman Cruzado Encapuzado, Coyote vs Acme e outros projetos do streaming foram cancelados. A maioria já estava aí semi-finalizado. No caso de Scooby-Doo, ele já estava 100% animado, totalmente finalizado, dublado, animado. Só falta o seu lançamento. Mas infelizmente ele não teve a mesma sorte de outros projetos que foram salvos por outros estúdios e lançados. No caso, o filme tem um vazamento ou outro ao passar dos anos. Porém, fica nisso, ele acaba mesmo finalizado não tendo sido lançado. A gente soluciona os mistérios e ninguém agradece. Que bom que não estamos nessa pra agradar. Na leva de cancelamentos, alguns meses depois foram vazadas artes conceituais do filme de Scooby-Doo que teríamos em 2023, que seria Scooby-Doo and the Haunted Rai-Rai, contando com o retorno das X-Girls e que iria começar a ser animado se não fosse o seu cancelamento. No mesmo ano, o já anunciado Scooby-Doo and the Mystery Pups também foi cancelado, além de surgirem rumores que Scooby-Doo e Crypto2, que também tinha sido anunciado, sofreu um cancelamento silencioso nos bastidores, mesmo estando completo, assim como Holiday Haunt. Mas felizmente em março de 2023 ele vaza na internet. Acaba que a Warner decide lançar ele oficialmente em setembro de 2023, com o filme voltando ao estilo da década passada de Abracadabra-Doo e não mais gostosuras e travessuras. E em 2024 surgiram ainda rumores de que um filme crossover de Scooby-Doo com Gremlins estaria em desenvolvimento graças a uma imagem de um roteiro da Warner Bros. Animation chamada Scooby-Doo Gremlins Getaway. O filme nunca foi confirmado. E assim, Scooby-Doo e Crypto2 marcam o fim dos lançamentos de Scooby-Doo anuais desde 98. Já que desde então não tivemos nada de Scooby-Doo, e pelo visto não teremos até o lançamento da série. No meio disso tudo, como se os bastidores já não estivessem horríveis para a franquia, temos o lançamento do spin-off Velma em 2023, já gerando polêmica desde o início pela mudança de etnia dos personagens. Tudo piora no seu lançamento, já que o desenho é horrível, é um desperdício de potencial, e os seus episódios só confirmaram quão ruim era. E infelizmente um spin-off que só tem 21 episódios e foi cancelado, criou uma sombra na franquia que quando sai notícias da série, ela já é associada automaticamente a Velma por alguns. E infelizmente no geral da franquia, Velma é bem recente, com seu último episódio saindo em 2024. Mas é aquilo, a franquia possui mais de 60 adaptações, e a maioria são boas para excelentes. Então a série tem tudo para seguir pelo caminho das adaptações de sucesso. Mistério S.A., que é de novo Scooby-Doo, Ilha dos Zumbis, os live actions para os cinemas, e por aí vai, não um spin-off fracassado. Vá, meu chapa, seu monte de... E se você nesse meio tempo pensou, beleza, os filmes animados cancelados, mas e os desenhos? Desde 1969, com Cadê Você? Existem lançamentos periódicos. A Cartoon Network ainda existe, não é mesmo? Spoiler, não. A situação da Cartoon daria um vídeo à parte. O canal existe, mas o seu investimento é nulo, e atualmente a própria Warner se distancia cada vez mais desse conteúdo, já que esse ano grande parte do conteúdo da Cartoon foi removido da HBO Max nos Estados Unidos, incluindo Scooby-Doo. Todos os desenhos da era Cartoon dos anos 90 e 2000 foram removidos. O que há de novo Scooby-Doo, Pequeno Scooby-Doo e até antes Come Scooby-Doo Cadê Você? Surpreendentemente sobrou até para Mistério S.A. saindo do streaming e também Scooby-Doo e Convidados, a produção mais recente. Tanto é que o revival de Gumball lá fora é transmitido pelo Hulu, um streaming da Disney, e não pela Max da Warner. Esse ano ainda o Bloomberg fez uma matéria bem interessante chamada O Último Suspiro do Cartoon Network e fala sobre a situação desastrosa do canal. E tem um momento em que eles citam Scooby-Doo falando que Scooby-Doo é um vampiro, ele sempre volta na programação. Mas realmente a situação da Cartoon, da Max e de toda a animação da Warner está horrível, ou seja, sem esperança aí para um novo desenho. Olha aqui.
aqui, pessoal. As férias nos deixaram tão próximos um do outro. Agora fica ruim a gente se separar, né? E agora, depois de toda essa explicação da situação desastrosa que Scooby-Doo se encontra, voltamos para a série licenciada da Warner para Netflix. E com todos os cancelamentos das animações A Sombra de Velma ainda recente e a Warner não querendo investir mais em animações, recai sobre a série ser a grande salvadora, pelo menos de Scooby-Doo, assim como Ilha dos Zumbis foi lá em 98, já que na época, a crise dos anos 90, Scooby-Doo Uma Noite nas Arábias tinha sido a última produção da franquia lançada diretamente para a TV em 94, antes de um hiatus de 4 anos, até o lançamento de Ilha dos Zumbis. E se realmente a série for lançada em 2027, também irá marcar 4 anos desde a última produção de Scooby-Doo em 2023, com um novo hiatus de 4 anos. E assim como nos anos 90, as animações estavam sendo canceladas, pelo menos elas eram lançadas, o público começou a odiar o Scooby-Doo e mesmo com o pequeno Scooby-Doo tendo sido um sucesso, a franquia estava sendo esquecida. E meio que o ciclo se repete novamente nos dias de hoje, mas um pouco diferente. E sinceramente, a cada notícia que sai sobre a série, eu acredito que ela tem muito potencial de repetir o mesmo sucesso de Ilha dos Zumbis. A história envolvendo um assassinato misterioso no acampamento não é bem o padrão da franquia. Ao passar dos anos, já tivemos várias versões mais sombrias da turma. Ilha dos Zumbis, Fantasma da Bruxa, Mistério S.A., Camp Scare e até Scooby-Doo Apocalipse nos quadrinhos. Mas esse é o primeiro live action que irá abordar essa premissa, já que os 4 live actions que tivemos abraçaram a fantasia e a comédia da franquia, o que também não pode deixar de faltar. Então cabe à série também saber balancear esses dois materiais da franquia. Acaba que o meu sonho é que essa série fosse já nessa trama adolescente, baseada em Mistério S.A. Tem aquela enrolação também de casal, ciúmes, Velma e Salsicha, Velma com ciúmes do Scooby. Isso não, mas eles estão se baseando em Stranger Things, o que é excelente. É só não abandonar a identidade que Scooby-Doo já tem. Mas com o fim de Stranger Things, talvez isso mostre que a Netflix tem grandes planos bem ambiciosos para a série, assim como Stranger Things se tornou ao passar dos anos. Então a ambição é uma coisa que essa série provavelmente tem. E se essa série realmente for um sucesso aclamado pelos fãs e a crítica, eu não duvido que a Warner repense aí as ideias com Scooby-Doo. Outras empresas podem querer licenciar materiais de Scooby-Doo, seja filmes, séries, animações. Então realmente cabe à série ser um sucesso para tentar salvar Scooby-Doo, assim como aconteceu lá nos anos 90. Realmente não é uma tarefa fácil, mas já foi feita antes. Então comenta quais suas expectativas para a série de Scooby-Doo na Netflix, se inscreva no canal, dá like no vídeo, ativa as notificações e tchau!